Quando estava no auge da pandemia, naquela época, todas as pessoas ficavam preocupadas, com muito medo de pegar aquele vírus da Covid, né? Inclusive na minha família, minhas irmãs, elas ficavam muito preocupadas e elas sempre ligavam para mim, mandavam mensagem, sempre falavam. Nessa época eu estava trabalhando, né, numa empresa, e elas falavam, cuidado, eu estou com muito medo de Covid, e está matando, não sei o que. Elas ficaram tão desesperadas que teve irmãs minhas que elas não tinham coragem nem de sair à rua, elas tinham medo de ir à rua, porque elas tinham medo de pegar esse vírus da Covid. Mas eu sempre tinha uma palavra para dizer para ela. Sempre eu falava assim, olha, a nossa vida, na minha vida, está nas mãos do Senhor. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege. E nada acontece sem que o Senhor não o permita. Eu sempre falava essas coisas, sempre dizia, eu não tenho medo, e não tinha mesmo, não tinha medo não, medo nenhum. Porque eu sentia que, meu Deus, Ele me guardava. Eu falava, se o Senhor quiser que eu contraia esse vírus, não adianta eu correr. Eu vou contrair, porque é a vontade do Pai. Se o Senhor quiser que eu fique doente, se o Senhor permitir, se tiver nos planos do Senhor, talvez me fazer crescer em alguma área da minha vida, então Ele querer me dar essa prova, me fazer eu melhorar em alguma coisa, porque o Senhor, Ele nunca nos deixa passar por algo, por uma prova sem um objetivo, que seja para o nosso bem, porque a palavra de Deus, ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tinha essa palavra comigo, eu dizia, nada vai acontecer comigo e nada acontece com você também, se o Senhor não permitir, se o Senhor assim não o quiser. Só que o Senhor, Ele ouvia essas palavras da minha boca, mas o Senhor, eu creio que o Senhor, Ele deve ter olhado e pensado assim, então, vamos ver se você está sendo sincera nessas palavras que você está falando. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso íntimo, mas muitas vezes Ele nos coloca diante de alguma coisa de prova, não para Ele, para provar alguma coisa para Ele, porque o Senhor sabe todas as coisas, mas para nós mesmos, para nos acrescentar algo, para nos fazer crescer na Tua presença. Quando o Senhor, Ele deu aquela prova para Jó, o Senhor queria era acrescentar na vida de Jó, era fazer com que Jó tivesse uma intimidade maior com Deus, porque Jó, ele tinha muitas coisas, ele tinha muitos bens, ao chegar ao ponto de achar que ele era uma espécie de queridinho de Deus, tanto que ele fala, eu não me lembro, pessoal, o versículo para me falar para vocês, mas ele fala que aquele que andava com Deus, aquele que fazia a vontade, fazia tudo reto diante de Deus, entrou na dificuldade. Ele achava que ele não merecia passar por aquilo. Vocês podem ler a história lá de Jó, que vocês vão perceber que Jó, ele achava que ele não merecia passar por aquilo, mas o Senhor, Ele vê além de nós. Ele vê aquilo que nossos olhos não conseguem ver. E o Senhor, Ele percebeu que Jó, ele precisava de uma bênção. Ele precisava estar ainda mais. O Senhor, Ele tinha uma aliança com Jó. O Senhor conhecia Jó. Jó conhecia Deus. O Senhor sabia que Jó não ia negar o seu nome. E Jó sabia que o Senhor não queria o seu mal. Eles tinham essa coisa, mas Jó, ele ainda precisava, tanto que ele fala também, depois na sua palavra, Senhor, eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu tenho uma intimidade. Jó ele conseguiu ter aquela intimidade perfeita com o Pai, através daquela prova. Quando o Senhor, Ele deu aquela prova para Ezequias, quando ali Ezequias, ele teve aquela enfermidade, o qual era para a morte, que o Senhor falou, coloca a tua casa em ordem, que certamente morrerás e não viverás. O Senhor queria abaixar um pouco o ego de Ezequias, que Ezequias, ele era uma pessoa, tinha um certo orgulho na vida de Ezequias, que
que uma vez ele chamou, foi depois até que ele passou dessa enfermidade, que ele passou por essa enfermidade para a morte, e ainda assim ele chamou assim aquelas pessoas que lutavam contra ele, que era um povo até que era contra o Senhor, e ele mostrou, olha aqui dentro da minha casa o que, que eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Ezequias, ele não tinha nada, mas ele, por causa daquele orgulho disso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É a história de Ezequias, que vocês vão ver. Então o Senhor, ele queria tratar com Ezequias aquele orgulho. Ele queria que Ezequias reconhecesse que ele era o pai. Ele era tudo que Ezequias não era. Ezequias achava que eu é que sou, eu é que tenho, que olha isso, olha aqui. Então o Senhor, às vezes, ele quer tratar conosco, nos ensinar. Esse é o objetivo, porque o Senhor, ele não maltrata ninguém. Quando ele coloca a gente numa prova, é porque ele quer nos ensinar. A palavra mais maravilhosa que eu acho na Bíblia é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ali eu falava sempre aquilo: minha vida está na mão de Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, se for da vontade do Senhor vai acontecer. E até que naquele meio ali eu fui numa ginecologista e ela passou para mim uma ultrassonografia abdominal. E eu fiz aquela ultrassonografia e ela observou, falou: Marli, tem um nódulo no seu rim direito. Você já sabia disso? Aí eu falei: olha, doutora, uma vez eu fui no médico e ele me disse que eu tinha um nódulo no rim, que era para mim averiguar, fazer acompanhamento, mas eu confesso que eu ignorei, eu não fiz nenhum tratamento, fiz nada. Ela falou: mas você não pode fazer isso, tem que cuidar. Então eu vou passar aqui alguns exames e você vai cuidar, vai ver o que é. Eu fiz aqueles exames, voltei lá, levei para ela, falou: olha, Marli, você vai fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para um médico especialista em rim, tá bom? Eu me esqueci agora o nome da especialidade, que é especialidade em rim. Ela falou: o médico que é especialista em rim. Me passou para aquele médico. Eu fui, expliquei lá, pedi para o médico, aí ele me passou uma tomografia. Eu fiz aquela tomografia, voltei lá naquele médico. Aí ele falou bem assim: olha, você realmente tem um nódulo, assim, muito perigoso, pode ser que seja sim um câncer, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para um outro médico. E esse médico especialista em rim me encaminhou para um outro médico especialista também, mas que era cirurgião. Aí eu cheguei lá, expliquei para ele, levei o exame que o médico tinha passado, ele olhou e falou bem assim: olha, eu recomendo você fazer uma cirurgia e tirar esse nódulo daí. Eu falei para ele que eu sentia dor no meu lado direito, sempre senti, né, uma dor do meu lado direito do rim. Aí falou: recomendo para você fazer uma cirurgia. Aí através da cirurgia eles vão colher material e a gente vai fazer mais exame para saber se é cancerígeno, fazer biópsia e tudo mais. Falei: tá ok, doutor. Ali rapidamente ele marcou aquele exame e quando eu vi, eu já estava lá. Quando eu cheguei lá para fazer a cirurgia, pela primeira vez eu senti medo. Eu nunca tive medo de cirurgia, mas quando eu cheguei lá naquele dia, eu senti um certo medo. Era como se o inimigo ele estivesse ali querendo me amedrontar. Mas ali eu firmei minha mente e falei assim: minha vida está nas mãos do meu Senhor. Tudo que o meu Senhor quiser e permitir vai acontecer, mas nada daquilo que o Senhor não permitir não acontecerá, porque eu pertenço ao meu Senhor e é o Senhor quem cuida de mim. E eu fiz ali aquela cirurgia, gente, foi uma cirurgia bastante dolorida, assim, após a cirurgia, né, bastante dor, senti. Mas fiquei ali, depois eu fui para casa, me recuperar em casa, senti muita dor também, até me recuperar, tudo mais. Aí quando eu fiquei melhorzinha, eu voltei no médico, desse que é o cirurgião, que tinha feito a minha cirurgia, tinha feito a cirurgia. Aí ele falou assim, eles tinham já pegado o resultado da biópsia. Eles, na hora que eles estão retirando aquele nódulo, eles fazem biópsia. Aí ele estava com o resultado da biópsia, ele falou: Marli, eu estou com o resultado da biópsia, realmente aquele nódulo era um nódulo cancerígeno, mas ele já foi retirado
e agora eu vou encaminhar você para uma médica oncologista. Ela vai te dizer sobre quimioterapia, tratamento, o que você vai fazer, ela vai te dar todas essas orientações. Aí eu fui procurar essa oncologista, né? Marquei o exame, aí cheguei lá e levei a biópsia para ela olhar, né? Ela olhou, falou, Marli, realmente, né, tem aqui um câncer, mas eu quero que você faça o seguinte para mim. Você vai voltar lá no laboratório onde eles fizeram esse exame, essa biópsia, e vai falar que a doutora quer que você faça a biópsia de novo. Sempre eu gosto de repetir para poder passar já os tratamentos. Aí eu falei, tudo bem, eu vou lá no laboratório, vou fazer, eu pedi para ele repetir esse exame. Voltei lá no laboratório, falei, me expliquei direitinho, fizeram, aí passou o tempo, fui lá, peguei o resultado, marquei com a doutora de novo, com a oncologista, voltei lá e falei, doutora, já peguei o exame, tá aqui. A doutora olhou o segundo exame que ela tinha colocado, olhou e demorou para me responder, e mexia para lá e mexia para cá. Falei, aconteceu alguma coisa, doutora? Ela olhou, Marli, eu estou vendo aqui no seu exame o seguinte, o primeiro exame deu que você tem câncer, que aquele nódulo era maligno e tudo mais. Mas no segundo exame está constando que você não tinha nada, que o nódulo era benigno. Como pode? Eu falei, ai doutora, eu não sei. Aí ela falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para o laboratório. Então ela pegou o telefone ali, né, na minha frente, eu vi, ela pegou o telefone e ligou para lá e conversou lá, conversou. Aí ela falou, olha, o laboratório não tem explicação não, me falaram que não sabe o que aconteceu, que foi feito o exame no mesmo material, umas 2 vezes, e não entendem por que deu resultado diferente. Então eu fui embora e ela falou assim comigo, olha Marli, vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com um médico, com esses seus médicos aí que cuidaram de você, o nome deles está aqui no exame, eu vou entrar em contato com eles. Você vai e me aguarda, depois você vai ter que voltar aqui para a gente conversar melhor, tá? Eu vou estar entrando em contato com eles, ver o que eles podem me dizer, me explicar sobre isso aqui, eu quero que você volte aqui novamente. Eu falei, tá bom. Aí, passou alguns dias, antes de completar um mês, eu marquei para ela de novo. Quando eu voltei lá, eu falei, e aí, doutora? Ela falou assim, olha, eu não sei realmente o que aconteceu, eu conversei com os seus médicos, eles também não têm explicação, não tiveram explicação para me dar, está constando no primeiro exame um resultado, e no segundo exame, outro resultado. O segundo exame está dizendo que você não tem nada, que esse nódulo que você tinha era benigno, então, Marli, eu vou levar em consideração esse segundo resultado. E você vai para casa, não vou passar para você quimioterapia nenhuma, não vou passar nada, porque o exame está constando que você não tem nada. Todos os seus exames aqui que você fez, está tudo muito bem. Aí ela falou, você vai e alguma coisa que você notar diferente, aí você volta. Porque se tiver alguma coisa diferente, você vai sentir, mas esse nódulo, ele já foi retirado, entendeu? Não tem mais nada aí com que você precisa se preocupar. E o segundo exame está constando que nem era câncer, tá bom? Aí você pode ficar tranquila, mas qualquer coisa, qualquer novidade, você pode entrar em contato comigo de novo. Falei, tá bom. Fui embora para casa e até hoje, pessoal, até hoje, já tem mais de 2 anos, né, que eu fiz, eu não sinto nada, nem aquela dor que eu senti do lado direito, eu não sinto nada. Faço exames, nem anemia eu tenho, nada. E ela não entendeu, o médico não entendeu, o laboratório não entendeu, mas eu entendo que o meu Senhor, ele só quis provar a minha fé. Ele quis ver se na hora que eu estivesse com uma doença que era muito perigosa, porque quando a gente ouve falar
em Covid, a gente fica com muito medo, mas quando a gente ouve falar em câncer, é pior ainda. A gente entra em desespero, pensa, meu Deus, eu com câncer, eu ainda no rim, e o que eu vou fazer? E aquele desespero. Então o Senhor me deu essa pequena prova, mas para honra e glória do nome santo do meu Senhor, eu dizia a todo instante, minha vida está nas mãos do Senhor, e só vai acontecer comigo aquilo que o meu Deus permitir e nada mais. Eu coloquei aquilo no meu coração, e o Senhor, Ele me deu e realizou uma grande vitória na minha vida, porque foi uma vitória. Eu liguei para minha mãe, a minha mãe queria até dizer, minha filha, talvez você não estava com câncer. Eu falei, mãe, o exame diz que o nódulo era maligno. Sim, eu vi o resultado do laboratório. Não queira, mãe, tirar o mérito do que o Senhor fez na minha vida. O segundo exame, a médica não entendeu por que o resultado tinha dado diferente. Meus médicos não entenderam, o laboratório não entendeu, mas eu entendi, eu sei que o meu Senhor, Ele me fez eu passar por isso. E para a honra e glória do santo nome do Senhor, eu, assim como Jó, não neguei o nome do Senhor. Eu podia ter falado, Senhor, como é que pode acontecer isso comigo? E agora? Eu vou morrer, e eu vou morrer mesmo, não tem jeito, Deus não me ama. Mas graças a Deus, o Senhor me deu força, o Senhor me deu força. Para passar por aquilo e dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele não vai me desamparar. E só vai acontecer comigo aquilo que for a vontade do Senhor. E se você está com o Senhor, se você é servo do Deus vivo, e você está passando por esse problema, saiba que o Senhor, Ele está contigo. Nem por um instante da sua vida o Senhor te deixou. E se for da vontade dEle, de você fazer uma quimioterapia, você vai fazer e vai glorificar o nome do Senhor. E se o Senhor te der esta prova, você vai passar por ela vitoriosa, porque você não passará essa prova sozinha. O Senhor estará contigo, o Senhor estará do seu lado, o Senhor, Ele te dará vitória. É a vitória de Deus. E você vai passar assim como Jó, e você vai falar, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele está comigo. E se for da vontade do Senhor não me curar, Ele decide. Ele sabe, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor. Então, segura firme nas mãos do Pai e acredite que nada acontece na sua vida sem que o Senhor não permita. E quando Ele permite, Ele não te desampara. Quando Ele permite, Ele passa contigo esse deserto. Ele passa do seu lado, Ele passa segurando as tuas mãos. E se você disser, Senhor, não estou aguentando mais, o Senhor te pega no colo. Mas Ele não te deixa. Ele não te deixa. E essa prova só vai até onde o Senhor perceber que você aguenta. Porque o Senhor Ele deu aquela prova para Jó. Mas Ele sabia até onde Jó suportaria. Ele deixou Ezequias passar por aquela dificuldade. Mas Ele sabia até onde Ezequias poderia suportar. Quando Ezequias dobrou o joelho e chorou muitíssimo, ali se humilhou na presença do Senhor, o Senhor Ele teve misericórdia, acrescentou a Ezequias 15 anos de vida. Então, que nós possamos não nos desesperar diante de uma prova, mas que nós possamos dizer, eu sei que o meu Redentor vive, há um propósito, há um querer de Deus, há um trabalhar de Deus aí. E pergunta para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me dizer através dessa prova que eu estou passando? O que o Senhor quer me dizer? O que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer que eu mude? Em qual área da minha vida o Senhor está querendo me mostrar algo? E o Senhor, Ele vai te mostrar, porque o nosso Deus, Ele nunca nos deixa sem respostas. Eu estarei de volta contando outros testemunhos maravilhosos qual o Senhor fez na minha vida. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um. E se você está passando por essa dificuldade, não esqueça. Não esqueça. O Senhor é contigo.
Ele nunca chega tarde, nunca te desampara.